por conta que era o culto de Santa Ceia, e eu queria aproveitar aquela partezinha final que fala sobre o momento onde nós seremos arrebatados, tá bom? Então quis utilizar aí dentro do culto de Santa Ceia aquela passagem. Mas aqui hoje eu quero contextualizar os irmãos sobre o motivo pelo qual o apóstolo Paulo escreve o capítulo 15, tá bom? Vou beber aqui um pouquinho de água. Irmãos, no final do culto, me lembrem, por favor, para a gente orar apresentando aqui o amplificador, o processador. Inclusive o Micaías falou para mim que está vindo aí para poder já fazer, viu, Molex? O Micaías está chegando aí, para depois do culto a gente fazer o movimento aí do amplificador e do processador. O processador é um sistema que digitaliza o som, irmãos. É um sistema altamente inteligente que digitaliza o som, deixa todo ele equalizado. E aí está vindo um técnico aí para deixar só no jeito, só no ponto. E no dia 8, a primeira cruzada lá na Lagoinha, a gente utilizar ele em nome de Jesus. Tá certo? Ô glória. Vamos lá, meus irmãos. Capítulo 15. Paulo refuta a negação da ressurreição. Então, o problema era esse aqui, ó. Eu não vou ler agora o texto primeiro, porque vocês vão ver que nós vamos ler muitos versículos aqui, tá certo? São 58 versículos que tem o capítulo 15, e nós vamos ler alguns deles, tudo bem? Então, vamos lá. O apóstolo Paulo, ele refuta a negação da ressurreição. Alguns mestres que haviam aparecido, eu coloquei mestres aí, ou entre aspas, haviam aparecido na igreja de Corinto, negavam a possibilidade da ressurreição física. Ok? Então eles até acreditavam na ressurreição, porém eles negavam a possibilidade da ressurreição física. E eu coloquei aí, ó, eles não negavam a vida após a morte, mas sugeriam que seríamos apenas seres espirituais em um corpo físico. Então, o apóstolo Paulo, ele precisa refutar esse pensamento, essa heresia, obrigado, por conta que estava influenciando algum dos irmãos em Corinto. Como os irmãos em Corinto estavam sendo influenciados, o apóstolo Paulo vai ensinar, e ele vai trabalhar isso aqui, ó. Paulo trata sobre os primeiros versículos, a certeza da ressurreição. No primeiro versículo, o apóstolo Paulo lembra aos coríntios as boas novas que ele já havia anunciado. Então vamos ler aí o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim, ó: Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que eu já vos anunciei, o qual vocês receberam e no qual ainda perseverais. Então, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele está lembrando as boas novas que ele já pregou e que o povo recebeu, dizendo assim, ó, o evangelho não mudou não, gente. A palavra é a mesma. De vez em quando os irmãos sabem que chega sempre alguém dizendo que sabe mais do que todo mundo, que inventou a roda, não é? E ele chega dizendo que não é desse jeito não, é dessa outra forma aqui, e nós temos que ter muito cuidado, irmãos, porque a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus não muda. O que pode haver são interpretações diferentes, mas a doutrina bíblica não muda de forma alguma. E aqui Paulo, ele está lembrando aos irmãos exatamente isso. Eu quero que vocês se lembrem das boas novas que eu anunciei para vocês. Eu já preguei as boas novas. Vocês já haviam recebido a palavra, vocês receberam a palavra, e vocês continuam firmes na palavra. Então cuidado com os falsos mestres que chegam aí apresentando um evangelho diferente daquilo que eu vos ensinei. Versículo 2: Por ele também sois salvos, por este evangelho, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Os irmãos entenderam aqui o que Paulo falou? Paulo está dizendo assim, ó, vocês não creram em vão, gente. Vocês não foram obrigados a aceitar as boas novas. Vocês aceitaram porque vocês entenderam que era o melhor para vocês. Ainda hoje, essa é a mesma mensagem. Nenhum de nós aqui aceitamos Jesus porque alguém chegou com a arma, colocou na nossa cabeça e diz assim, ó, você tem obrigação de se entregar para Jesus. Ou eu estou enganado, alguém aqui teve essa obrigatoriedade? Ninguém, né? Nenhum de nós somos obrigados. Um dia,
todos nós ouvimos a mensagem do Evangelho e nós entendemos que Jesus seria o melhor para nós. E aí nós nos apegamos a Cristo. E este Cristo, este Evangelho, foi o que nós entendemos que é o melhor para nós. Nós não aceitamos a Cristo em vão. A nossa fé não é vã. Nós tínhamos certeza daquilo que estávamos fazendo. É bem verdade que é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós somos convencidos por Deus. Porque quem convence não é o pregador, não. Quem convence não é o cantor, não. Ah, o cantor cantou tão bonito, pastor, que eu achei tão lindo e eu resolvi aceitar Jesus. Não é assim não, irmãos. Ah, pastor, é porque o pregador falou tão bonito, tão certeiro, que eu decidi ir para Cristo. Não, não, Senhor. Foi o Espírito Santo quem convenceu você, ô glória. Foi uma decisão que você teve de coração aberto, feliz, e que Jesus continue sendo o centro da sua vida. Então vamos lá, diante do que o apóstolo Paulo viu dos falsos mestres, Paulo escreve aos Coríntios e lembra eles sobre as boas novas. E eu coloquei 2 pontos aqui embaixo. Ele diz assim, ó: aqueles que negavam a ressurreição física estavam atacando diretamente a verdade do Evangelho. Então quem nega a ressurreição física estava atacando diretamente a verdade do Evangelho. E outro ponto, esses versículos desafiam os que se apegam às boas novas que já haviam recebido. Irmão, foi digitado rápido aí, não era isso não, viu? Esses versículos, eles desafiam aqueles que haviam se apegado às boas novas a desistir daquilo que eles já haviam decidido anteriormente. É isso que eu quis escrever aí para os irmãos. Então, a Bíblia Sagrada nos mostra o apóstolo Paulo falando aqui para a igreja o seguinte: vocês aceitaram o Evangelho que eu preguei para vocês, versículo 1 e versículo 2. E a fé de vocês não é vã. Então fiquem guardados com aquilo que vocês aprenderam. E não deixem com que os falsos mestres venham e tragam coisas errôneas na cabeça de vocês. Irmãos, essa mensagem, ela serve de forma absoluta para os dias de hoje. Por quê, pastor? Porque ainda hoje tem muita gente que está trazendo um falso evangelho. Tem muita gente que está querendo distorcer o evangelho. E às vezes eles ficam longe e às vezes eles ficam perto. É, pastor, é. E tanto os que estão longe são perigosos, mas os que estão perto são mais perigosos ainda. Então a gente tem que estar o quê? Atento, observando a luz da palavra de Deus, para saber se o que estão falando, se o que estão dizendo não está longe daquilo que o Senhor Jesus Cristo tem para as nossas vidas. Versículo 3. A mensagem que Paulo entregou aos coríntios foi recebida por revelação divina. Então no versículo 3, Paulo está lembrando para eles: olha, o que eu falei para vocês não é algo que eu acho, não é algo que eu penso, não é a minha filosofia, não é a minha ideologia. O que eu falei para vocês, versículo 3, é o que eu recebi do Senhor. Oh, glória. Porque tem muita gente que é isso, né? Ah, eu acho, eu penso, eu acredito. Mas Paulo tem convicção e está dizendo assim: olha, eu vou falar para vocês aquilo que eu recebi do Senhor. Versículo 3, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Então isso aqui é muito importante. Porque uma coisa é eu falar aquilo que o filósofo fulano de tal falou, aquilo que o pensador, o psicólogo fulano de tal falou, o sociólogo falou tal coisa. Ah, pastor, mas fulano de tal falou tal coisa. Mas peraí, olha para cá. E a Bíblia? E Deus? Então Paulo está trabalhando dentro de uma tese aqui e defendendo o seguinte: o que Deus falou para mim, o que eu recebi de Deus, eu falei para vocês. Vocês estão coxando entre dois pensamentos, querendo ficar com aquilo que vocês estão ouvindo dos homens aqui da terra. Mas cuidado, porque eu estou trazendo para vocês o que eu recebi do Senhor. E o que foi que eu recebi do Senhor? Está aí no versículo 3. Que Cristo morreu
pelos nossos pecados, ó glória. Além disso, versículo 3, segundo as Escrituras. Então, coloquei 2 pontos aí. Primeiro, temos uma declaração que enfatiza o caráter vicário da morte de Cristo. Cristo não morreu pelos seus próprios erros, ó glória. Cristo morreu pelo quê, pastor? Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, Paulo está dizendo assim, ó, eu recebi do Senhor e ensinei para vocês. Primeiro, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso mostra o caráter da morte de Cristo. Cristo não morreu por si, para se salvar, para se libertar, mas Cristo morreu para nos dar vida com abundância, ó glória. Foi por isso que Jesus morreu. Hoje nós estamos aqui, nós temos vida, porque um dia Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. O único motivo, eu vou repetir para você guardar isso, o único motivo para estarmos vivos foi porque um dia Cristo morreu na cruz do Calvário. Irmãos, várias pessoas morreram crucificados no mesmo ano que Jesus morreu. E foi, pastor? Foi. Porque era morto crucificado os delinquentes daquela época. Então muitos foram mortos crucificados. Só que tem uma diferença entre Jesus e os demais. Qual, pastor? É porque os outros subiam para a sentença de morte de si próprio. E Jesus subiu ao Calvário não para a sua própria sentença de morte, mas Jesus subiu ao Calvário para nos dar vida com abundância, ó glória. Ó glória. Eis aqui a diferença. Os outros subiam porque haviam cometido erros, falhas, transgressões. E Jesus subia para levar o nosso pecado sobre si, porque Isaías falou exatamente isso, que ele tomou sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se hoje você está aqui, eu estou aqui, é por conta de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ninguém é porque é bom, não é porque é bom não, é porque Deus é bom. Diga glória a Deus. Segundo, está aí no versículo 3 ainda. Paulo está falando conforme as Escrituras, ou seja, Paulo está citando aí, eu até coloquei Isaías 53, 5 e 6 para a gente ler, mas todo mundo sabe como é que está lá Isaías 53, então não vou nem tratar novamente não. O que Paulo está citando são passagens lá do Antigo Testamento. E está dizendo assim, olha, segundo as Escrituras. Irmãos, nesse período aqui, o Novo Testamento não estava escrito ainda. Só que eles tinham acesso ao Antigo. E aí, Paulo está citando passagens do Antigo Testamento, porque a vinda de Jesus foi profetizada. A morte de Jesus foi profetizada. A ressurreição de Jesus foi profetizada. Aí foi, pastor? Foi. Vou já mostrar para você aqui alguns versículos. Esse eu coloquei aqui até na tela, para ficar mais fácil, ok? Então, Paulo não falou o que a filosofia ensina. Paulo falou aquilo que ele recebeu do Senhor. Glória a Deus. Versículo 4. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu grifei ali, não dá para ver não, né? Mas eu grifei aqui, ó, sepultado e ressuscitou. Então eu grifei as duas palavrinhas, sepultado e ressuscitou. E ele diz, ó, segundo as Escrituras. Ou seja, Paulo está falando, não é pensamento meu, gente. Mas Cristo foi sepultado, segundo as Escrituras. Cristo ressuscitou, segundo as Escrituras. Eu quero que os irmãos lembrem, por que Paulo estava falando isso? Por que era, pastor? É porque falsos mestres estavam trazendo falsos ensinamentos sobre a ressurreição. E aí Paulo está falando aqui, ó, o sepultamento de Cristo foi profetizado. Onde? Isaías 53 e 9. Esse eu coloquei na tela para você aí, ó. Diz assim, ó, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Então, a morte de Cristo, o sepultamento de Cristo havia sido profetizado antes. E a ressurreição, pastor?
Salmo 16, verso 9, ou melhor, verso 9 e verso 10. Diz assim, ó: alegre-se, pois, o meu coração, e meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, o sepultamento de Cristo, a ressurreição de Cristo, haviam sido profetizadas antes de Cristo haver nascido. Ainda falando sobre a certeza da ressurreição, versículo 5 e versículo 8, o apóstolo Paulo mostra uma lista das testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Isso aqui é extremamente importante, viu, irmãos? Extremamente importante. Paulo está dizendo assim, ó, que depois que Jesus ressuscitou dos mortos, porque que Jesus foi morto, todo mundo viu. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, não foi um negócio assim, muita gente viu. Quem foi que viu, pastor? Vamos lá. Primeiro, Cefas, conhecido como Pedro. Quem mais? Os 12. Ah, pastor, mas isso aí são tudo... Vou usar essa expressão para você entender, viu? Isso aí é tudo da turma de Cristo aí não vale não. É os que já caminhavam com ele, acompanhavam ele. Então não vale muito isso aí não. Pois bem, então Paulo diz assim, ó. Quero que vocês se lembrem que além de Pedro, Cefas e os 12, também, ó, depois foi visto por mais de 500 irmãos. Isso aqui é muito forte, muito importante. Porque Paulo está dizendo para um povo que está vivo, ele está escrevendo para um povo que está vivo e dizendo assim, ó, além de ter sido visto Jesus por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Mas aquela parte ali é que eu acho bom, ó. Dos quais a maioria sobrevive até agora. Alguns já morreram, alguns já dormem, mas a maioria está viva até agora. Então Paulo está refutando falsos ensinamentos sobre a ressurreição de Cristo e dizendo assim, olha, a prova é uma prova que teve gente que viu. E tem muitos que viram que estão vivos ainda hoje. Oh glória! Não é só um, não é só dois. Foram vistos por mais de 500 irmãos, conforme o versículo 6. Quem mais, pastor? Foi visto por Tiago e por todos os apóstolos. E afinal, no final de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Então, o apóstolo Paulo também se coloca aí como um dos que viu Jesus depois da ressurreição. E isso aqui é uma prova da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. Irmão Alex, eu vi o Micaías passar por ali, vai lá dar um suporte para ele lá, por favor. Eu não sei se a sala estiver fechada, o irmão Toninho abre lá, tá bom? Leve lá, irmão Toninho. Peço ajuda aqui para alguém levar para o senhor o amplificador. A gente ora, viu? Continuando. Ajuda ele aí, irmãozinho. O irmão Toninho colocou o aparelho em pé, né? O Alex colocou a mão na cabeça ali atrás, eu vim aqui na hora, viu? Vamos lá. A refutação do apóstolo Paulo, do versículo 12 ao versículo 19. Versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Paulo está dizendo assim, ó, irmão, se nós pregamos que Jesus ressuscitou dos mortos, como é que vocês acreditam quando chegam os outros aí e ficam dizendo que Jesus não ressuscitou? Como é que vocês ficam acreditando nisso? Que não há ressurreição entre os mortos? E ele continua, versículo 13. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Verso 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé.
e ainda permaneceis nos vossos pecados. Verso de número 18. E ainda mais, os que dormiam em Cristo perecem. Se a vossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes ou miseráveis de todos os homens. Então o apóstolo Paulo está lembrando para os irmãos em Corinto sobre a ressurreição de Cristo. Primeiro ele falou assim, olha, muita gente viu Jesus ressuscitado. E aí ele vai e faz uma ironia dizendo assim, se porventura Jesus não tivesse ressuscitado, é vã a nossa pregação, gente. O que nós estamos fazendo aqui se Jesus não ressuscitou? Como é que vocês pregam que Jesus ressuscitou e não acreditam na ressurreição dos mortos? Oh, glória! Eu fico imaginando a igreja de Corinto, os irmãos da igreja em Corinto, ouvindo a mensagem escrita pelo apóstolo Paulo. E sem ter para onde correr e dizer assim, verdadeiramente, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Verdadeiramente, Cristo Jesus, a primícia dos que dormem. Cristo Jesus, aquele que sim, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e eu digo, é glória ao nome do Senhor Jesus por isso. Verso 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Eu não sei se você já viu alguém falar assim, rapaz, isso é muita injustiça. Quer dizer, por causa de Adão e Eva lá no jardim, aí todo mundo é condenado ou é denominado como pecador. Por causa de Adão, por causa de Eva. Pois bem, pois assim como através de um homem, Adão, veio o pecado, oh glória, através de um homem, Cristo Jesus, Deus, na cruz do Calvário, a humanidade inteira foi salva. Por quê, pastor? Porque Deus é justo. Já pensou se por causa de um o pecado entra? Mas só que para poder resolver o problema do pecado, tem que ser individual. Cada um tem que pagar o seu preço. Aí era um pouco difícil. Se por causa de um o pecado entrou, por causa de um, glória a Deus, veio a salvação, a redenção, a justificação, a santificação. Ô glória! Eu não sei você, mas não tem como não alegrar a alma, o coração, irmãos, em pensar nisso. Em pensar o quanto nós somos pecadores, falhos. E o quanto Deus é bom. O quanto Deus é misericordioso. O quanto o amor de Deus é gracioso para com as nossas vidas. Então sim, existe a ressurreição e Paulo explica como será, a partir de agora, o apóstolo Paulo vai explicar como será a nossa ressurreição. Eu falei semana passada sobre o arrebatamento da igreja, mas eu quero falar aqui sobre a transformação do corpo. Versículo 42 a versículo 44. Vamos lá. Vou colocar na tela os versículos. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia na desonra, ressuscita em glória. Semeia em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se em corpo natural, ressuscita em corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Vê lá em cima que eu coloquei? Paulo faz o contraste entre o corpo atual, que é corruptivo, desonroso, fraco, natural, e o corpo da ressurreição, que é o que, pastor? É incorruptível, glorioso,
poderoso espiritual. Só para você lembrar o que nós falamos semana passada. Irmãos, esse corpo aqui, ó, cheio de dor, cheio de problema, cheio de doença, reumatismo, dor no joelho, dor na coluna, dor na cabeça, dor no olho, dor no dente, misericórdia. Corpo transformado, irmão Milton, viu? Corpo transformado totalmente. Lá não tem dor, não tem sofrimento, não tem problema, não tem conta para pagar, é só glória, só glória, só glória. Então crente que tem dificuldade em adorar Jesus, meu Deus do céu, misericórdia, aproveita porque aqui é só um ensaio, lá nós estaremos para todos sempre com o Senhor, oh glória. Aí tem outra passagem também, meus irmãos, está aí o versículo 52 e o 53, que ele diz da seguinte forma: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. O que é isso? Corpos transformados. E nós seremos transformados. Porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. Irmãos, no céu não entra pecado. Tem até a música, o hino, né? Que louva a Deus desta forma. Então este corpo aqui, ó, será um corpo transformado. O nosso corpo será transformado. E conforme Paulo escreve aos Tessalonicenses, que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles para se encontrar com Jesus nas nuvens e estaremos para todos sempre com o Senhor. Oh glória a Deus! Enquanto aqui nesta terra estiver ocorrendo o período da grande tribulação, a igreja do Senhor estará participando das bodas do Cordeiro. Oh glória! Só adorando, só louvando. Se participar da ceia aqui é um negócio bom, irmãos, nós estaremos junto ao Rei da Glória, adorando em espírito e em verdade. A hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E nós estamos aqui, igreja, aguardando este grande e glorioso dia do Senhor, em que Jesus voltará para buscar a sua eleita. Oh glória! Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estaremos com o Senhor. Eu trouxe até aqui, inclusive, um ponto da declaração de fé, da nossa declaração de fé, que diz assim, ó, lá no artigo 11 da declaração de fé da Assembleia de Deus: cremos na ressurreição corporal dos justos e injustos, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Eu não sei se você tem a nossa declaração de fé, mas tem no site da CPAD, os irmãos podem comprar, podem adquirir. Eu não sei se tem PDF, viu? Mas é bom ter, ler, estudar a nossa declaração de fé. Então, Bayam Pirla, no livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, e Stanley Orton, em Teologia Sistemática, eu tenho esses dois livros aqui, ele enfatiza que a ressurreição será corpórea, segundo o padrão do corpo de Cristo após a sua ressurreição, real, palpável, mas transformado e glorioso. E aí tem algumas passagens bíblicas para dar fundamentação. Meus amados irmãos, o que eu fico imaginando aqui é como será maravilhoso o dia que Jesus vier buscar a sua igreja. Como será glorioso no dia em que Jesus, oh glória, vier arrebatar o seu povo. O dia que nós nos encontrarmos com Cristo. Aleluia. Eu ia colocar outras coisas aqui mais, mas eu pensei que não daria tempo. Mas eu quero que você pense comigo num grande e glorioso dia. Nós estamos neste mundo, nesta terra. Isso aqui é passageiro, irmãos. Faz 50, 60, 70, 80 anos, 90 anos, alguns 100, alguns um pouquinho mais. Mas isso aqui é muito passageiro diante da eternidade. Oh glória! Existe uma eternidade. Aqui tem um tempo limitado, mas existe uma eternidade.
e que nós possamos, em nome de Jesus, passar a eternidade com Cristo. Oh, glória a Deus. Em vigilância e oração, para passarmos a eternidade com Cristo. Então, em nome de Jesus, todas as vezes que o inimigo ele vier pelejar contra você, intentar contra você, foge, corre de todas as investidas do maligno, de toda tentação, e sempre escolha ficar na presença do nosso bondoso Deus. Para concluir, a ressurreição não é apenas espiritual ou simbólica, mas física e glorificada. O corpo atual é transformado, mas preserva a identidade e continuidade. O modelo é o corpo ressurreto do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ressuscitou, e a Bíblia fala que ele não precisava abrir porta para poder entrar de um local para o outro. Só que a Bíblia também fala que os discípulos dele tocavam nele. Toca aqui, Tomé, para tu saber se eu não sou de verdade mesmo. Que pensava que era um fantasma. Então é esse o corpo transformado que o Senhor Jesus Cristo teve e que Jesus tem para a sua igreja, um corpo transformado, glorioso, para a glória do nosso bondoso Deus. Posso ouvir um amém? Estou feliz que eu corri, mas consegui terminar aí dentro do horário. Que Jesus nos abençoe, que o Senhor Jesus nos dê um retorno para casa debaixo da presença do Senhor e que possamos estar sempre firmes com esse nosso bondoso Deus. Permitindo Deus, próxima semana a gente encerra a carta aos Coríntios no capítulo de número 16, tá bom? Começamos em janeiro, foi devagarzinho, com calma. Algumas semanas não foi ministrado por algum outro motivo, mas chegamos até pertinho do final e próxima semana, permitindo o Senhor, estaremos ministrando aí o capítulo de número 16.